Deus procura um homem, uma mulher que queira servir a Deus em espírito e verdade. E essa é a vontade de Deus para mim, para você, para nós. Por isso Ele te chamou. Ele te separou, Ele te ungiu, te consagrou, santificou, para que você possa ser usado por Ele. Amém? Então, numa época em que a crise política estava na nação, em todos os setores, mas Deus sempre olha um e vê aquele a quem Ele pode usar, aquele a quem Ele vai usar poderosamente para mudar toda maldição e bênção. Diga glória a Deus. O povo era religioso, mas não convertido. O povo era religioso e não convertido. Eles não produziam frutos dignos de arrependimento. Quem se arrepende, se converte, muda os seus maus caminhos, dá frutos dignos de arrependimento. Frutos que vão mostrar que realmente nos arrependemos dos nossos pecados. Estamos vivendo hoje num novo e vivo caminho, dando frutos dignos de arrependimento. Diga glória a Deus. Pela árvore conhecereis os frutos. Nós fomos chamados como um carvalho de justiça. Pela árvore conhecereis os frutos. Glória a Deus. O povo estava indo para o juízo sem se preparar. Hoje a igreja evangélica cresce, mas a nação não muda. As pessoas estão entrando para um outro evangelho, o evangelho de conveniência. É conveniente para mim dizer que é evangélico. É conveniente dizer para mim que eu estou na igreja, em determinados lugares, para que alguém possa dizer, ele é evangélico, ele vai à igreja, ele coloca a Bíblia debaixo do braço e vai à igreja. Conveniente para muitas pessoas dizer que hoje está indo à igreja. Mas está dando frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. É importante isso. O cenário em que ele pregava, e quem ele demonstrava como um homem que falava aquilo que Deus queria, Deus pode trazer restauração para a nação a partir do próprio caos. É no caos que Deus age. É no caos que Deus se revela. É no caos que Deus é procurado. É no caos que as pessoas começam a entender que precisam de Deus. Precisam consertar os seus caminhos. Precisam endireitar as suas veredas. Precisam saber que sem Deus nós não podemos viver. Principalmente se morrer sem Deus. Misericórdia, Senhor. Nós precisamos de Deus. Sem Deus nós não vamos viver conforme nós precisamos e queremos viver. E que Deus quer também. Morrer sem Deus, então, aí que é pior, muito pior ainda. O caminho é inferno. Desculpe falar, mas a verdade é uma só. A verdade é uma só. E o que está na palavra tem que ser dito. A palavra é a palavra da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do engano, da mentira, do caminho do inferno. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Deus sabe muito bem que Ele vai usar. A apresentação pessoal parecia imprópria. Vestia-se não de terno. Não usava gravata, roupa de marca, paletó que custa mais de R$1.000, terno que custa mais de R$1.000, e daí para cima, camisa de marca, roupa de marca, sapato, bico fino de roupa de marca. Ele não andava assim. João Batista não andava assim. Não andava assim. Mas
de peles de camelo, não comia em restaurantes finos, não comia em restaurantes caros, requintados de Jerusalém. Não. Ele vivia lá nas beiras do Rio Jordão. Lá na beira do Rio Jordão, batizando e anunciando, fazendo a obra, cumprindo o seu chamado. Hoje em dia nós temos ar refrigerado, temos o melhor conforto na igreja, mas nem assim as pessoas querem ouvir a palavra de Deus. Nem assim. Tinha misericórdia. Não se apresentava como excelentíssimo Senhor. Doutor, professor João, mas ele abalou a nação, fez tremer o palácio de Herodes. Fez tremer o palácio de Herodes, dizendo para ele, você é um adúltero, roubou a esposa do seu irmão. Mas a multidão era atraída para ir lá, falar com ele. Eu estou errado mesmo, eu me arrependo, eu sou um pecador mesmo. Eu quero ser batizado, eu quero mudar de vida. Eu quero ver a minha vida transformada. Ele atraía. Por que ele atraía? Porque a unção estava sobre ele. A palavra que saía da boca dele confrontava a vida que as pessoas estavam levando. Declarava que aquela vida era uma vida de caminho de inferno, uma vida tortuosa, uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida de iniquidade, e que precisava de mudança. E a palavra entrava no coração das pessoas, e as pessoas se arrependiam, se convertiam e eram batizadas no Rio Jordão por João. Glória a Deus. Glória a Deus. A nação de Jerusalém, o povo de Deus, estava corrompido, sabia que estava andando em caminhos errados, tortuosos, por isso que ele veio aplanar, por isso que ele veio endireitar os caminhos. Diga glória a Deus. A multidão era confrontada. Ele não tinha microfone. Não tinha microfone, não. Mas a voz dele chegava aonde queria. E as pessoas davam testemunho de João e vinha mais e mais e mais pessoas para ser batizados por João, para ouvir a voz de João, para ouvir a pregação de João, para ouvir aquilo, a verdade que ele estava falando e que ecoava longe. E as pessoas vinham até João para serem batizadas e ouvir verdades que precisavam ouvir. Quando você lê a palavra, quando você está em espírito e em verdade, lendo a palavra, querendo ouvir a voz de Deus, você vai ouvir verdades. Agora, se você vai endireitar o seu caminho, é contigo. Deus vai falar com você. Deus sempre fala com cada um de nós. Quando nós lemos a palavra. Quando nós ouvimos a palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Os publicanos, Lucas 3,12. Não cobreis mais do que estipulado. Ou seja, os publicanos cobravam mais do que era devido cobrar para meter no bolso alguns para eles. A honestidade nas transações, deixe de lado os superfaturamentos. Você está lembrado de alguma coisa com relação à pandemia que superfaturados produtos, os respiradores, os hospitais de campanha, muita coisa que estava sendo implantada. Herodes 3,19. João denunciou o pecado do rei e chamou de adúltero. O arrependimento é a grande manchete de Deus. É um grande anúncio de Deus. E que não está estampado nos jornais. Não sai nos telejornais.
Já viu alguma notícia no telejornal? Jesus está chamando você para o arrependimento. Tarará, aquela notícia chamada de atenção para todo mundo ir. Tem uma notícia boa aí, tem algo importante, tem um acontecimento aí que está sendo manchete. Aí veio morte de fulano, fulano foi preso, a Polícia Federal entrou na casa de fulano, corrupção, mentira, roubo. Em vez disso, poderia falar, Jesus, chamada, 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 e dar aquela música bonita de chamar atenção, e aí vem, Jesus está te chamando para o arrependimento. Você já viu isso na televisão? Qualquer canal aberto, a não ser num programa evangélico, mas no noticiário secular, você não vê isso. João sem mídia, sem microfone, sem alto-falante, sem pedestal, sem púlpito, sem suntuosos templos, anunciava o arrependimento. E o povo vinha para se arrepender dos seus pecados. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O arrependimento envolve generosidade no dar, honestidade nos negócios, justiça nos relacionamentos, integridade na palavra e ausência de ganância. Era um homem com uma convicção. Olha, Lucas 3,19 diz, o machado já está posto na raiz. Para quê? Para cortar. O machado já está posto na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Misericórdia. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Você lembra de alguma coisa com relação ao inferno? Nós somos considerados como árvores, temos que dar frutos, bons frutos, frutos dignos de arrependimento. E se não dermos frutos? Está aqui, ó. Toda árvore, pois, que não produz frutos, é cortada e lançada no fogo. Dura essa palavra. Forte essa palavra. Mas é para mexer com cada um de nós, comigo principalmente. Eu sou o primeiro que estou aqui anunciando. É para mexer mesmo, para abrir os nossos olhos, para trazer entendimento, para trazer revelação, para trazer temor a Deus. Temor a Deus. Porque o princípio da lamachica, lamassori andecai, adamachai. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temor a Deus, princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Você quer ser sábio? Vou perguntar mais uma vez. Você quer ser sábio? Tenha temor a Deus. Ande nos princípios da palavra de Deus, nos alicerces da palavra de Deus, sobre a rocha da palavra de Deus, com o entendimento da palavra de Deus, não com autoentendimento, não com autoconhecimento, mas com o conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus, da justiça de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. A mensagem do Evangelho traz salvação ou condenação. A mensagem do Evangelho traz salvação ou condenação. Aí nós vamos escolher. Por que caminho eu vou seguir? Por que caminho eu vou seguir? Jesus está nos mostrando, através dos evangelhos, através das cartas, dos livros do evangelho,
aquilo que nós precisamos entender e conhecer para ter uma vida em abundância e uma vida eterna. A escolha é nossa. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos escolher. O que eu vou escolher? Jesus está me dando uma opção. Essa opção, quem escolhe sou eu. Por onde eu vou andar? Por onde eu vou andar? Por onde você vai andar? Ele te dá essa opção. No livro de Isaías, capítulo 1, Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você quer comer o melhor dessa terra? Você quer ter a melhor casa, a melhor família, a melhor vida espiritual, a melhor saúde, o melhor trabalho? Está aqui a receita, ó. Está aqui a receita para mim, para você, para todos nós. Para todos nós. Se quiserdes e me ouvirdes, ouvir não é só escutar um som no ouvido, não. Ouvir aqui quer dizer obedecer. Se quiserdes e ouvir-me, comereis o melhor desta terra. O melhor está preparado para os filhos. Quem ouve é filho. O filho obediente, o filho obedece, ele é obediente ao pai. E o versículo 19, 20, já diz assim: Mas, versículo 20, Isaías 1, 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Forte, muito forte, forte. É para você se converter, para mim me converter. Todos os dias nós temos algo novo para aprender, para endireitar os nossos caminhos, pensamentos, sentimentos, atitudes. Porque o inimigo o tempo todo tenta nos tirar da presença de Deus. Tenta nos desviar com nossos pensamentos, com nossos sentimentos, com palavras, com atitudes, com situações de pressão que vem te confrontar, que vem te sacudir, vem fazer você agir na carne, na emoção, na pressão. E aí você, de repente, escorrega, sai da palavra. O inimigo faz tudo isso. Mas você tem que permanecer firme. Nós temos que permanecer firme. Opa, estou saindo do trilho, volta. E voltar para a palavra. Viver verdadeiramente a palavra. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Por isso ele deixou a sua palavra. Senão, para que ele tinha deixado a palavra? Para que ele deixou a palavra para nós? Para nos orientar, para nos conduzir. Que aqui nós lemos em Isaías, que se quiser e ouvir, comereis o melhor dessa terra. E o melhor é para os filhos. Diga glória a Deus, glória a Deus. A mensagem de Deus é um apelo urgente a todos. O apelo de Deus alcança os religiosos, a multidão, os soldados publicanos. Deus desnuda a todos. Ele bota a gente assim, sem saber como fugir dali, ou como sair daquela situação. Porque é a verdade, é a realidade. É o que nós precisamos ouvir, a palavra. Quando ela vem e confronta, e mexe, remexe, sacode, e começa a botar as coisas no eixo, no prumo, é sinal que nós estamos ouvindo. É sinal que nós estamos entendendo. É sinal que nós estamos sendo capacitados e forjados por Deus. As máscaras caem. Deus diz, o machado está posto na raiz.
Não dá mais para esperar, o tempo é agora, o reino de Deus já chegou. É chegado o reino de Deus na sua vida, na minha casa, na sua família, na minha família. É chegado o reino de Deus. E eu tenho que viver o reino de Deus. O primeiro reino de Deus que nós vivemos é aqui na terra. Diga glória a Deus. Esse é o primeiro reino de Deus que nós vivemos aqui na terra. E esse primeiro reino de Deus é que carimba o nosso passaporte para o segundo reino de Deus, que é na glória. Amém? Amém, igreja? Diga glória a Deus. Deus espera frutos dignos de arrependimento de cada um de nós. Você tem produzido frutos? Tem produzido frutos dignos de arrependimento? Faça uma análise da sua vida. Quantas pessoas você já pregou? Quantas pessoas você já evangelizou esse ano? Nós estamos chegando quase no final do ano. Quantas pessoas você apresentou a Cristo? Quantas pessoas você falou com fé, com poder, com autoridade sobre Cristo? Deu testemunho da sua vida? Esse é o fruto. É o fruto que Deus espera de você. O seu testemunho de vida, de mudança, que deu frutos, mudou a sua vida, transformou a sua vida. E agora o seu testemunho está sendo usado para transformar outras vidas, para libertar, curar, salvar e dar vida em abundância a outras pessoas que precisam do Evangelho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O tempo que João vivia era um tempo de uma crise muito grande espiritual. Os próprios líderes eram homens não regenerados. A multidão estava perdida, o povo estava perdido. Havia crises políticas. A bagunça era geral. Parece que nós estamos vivendo a mesma coisa lá no tempo de João. O mesmo cenário de caos que João estava vivendo. Mas Deus nunca perdeu o controle. Mas sempre chega uma hora em que Deus diz, basta, chega. É hora de endireitar essa bagunça. Na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual. Deus está falando, chegou o reino de Deus. E aonde o reino de Deus chega, as coisas mudam. O reino de Deus chegou verdadeiramente na sua vida? O reino de Deus chegou verdadeiramente no seu casamento? O reino de Deus chegou verdadeiramente na sua vida espiritual? Você é profundo ou é superficial? A profundidade, a raiz, quando ela é profunda, a árvore fica mais firme. Pode vir um vento que for, que a árvore não cai. Se a nossa raiz está aprofundada na palavra de Deus, no Evangelho, a verdade da palavra de Deus, pode vir vento na nossa casa, pode vir vento no nosso casamento, na nossa vida espiritual, na nossa saúde, na nossa vida familiar, mas a casa não vai cair. Lembra dos dois fundamentos? Aquele que construiu a casa sobre a rocha, aquele que construiu a casa sobre a areia. É isso aí. Quem constrói a sua casa, a sua família sobre a rocha, vai permanecer firme. Mas quem constrói a sua casa, a sua família, sobre a areia, a destruição é grande. Filhos, casamentos, saúde, vida profissional, vida espiritual, tudo fica abalado, porque não tem um alicerce firme, não tem uma estrutura firme, não tem raízes. Que a misericórdia, Senhor. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a andar conforme a Tua palavra, não conforme eu quero. João nos dá aqui um exemplo do que ele vivia
a época em que ele vivia, o que acontecia no cenário. O povo de Deus, em Jerusalém, que precisava de mudança. E depois de 400 anos, veio João chamando para o arrependimento aquele povo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que tu nos deste hoje. Chamar ao arrependimento. Chamar o povo ao arrependimento. Mudança para produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por este povo que se chama pelo povo de Deus. Povo abençoado, povo que está no caminho da palavra de Deus, da rocha. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que haja um entendimento, reflexão, conhecimento profundo, Senhor, não superficial, da palavra para cada um de nós. Essa palavra, Senhor, que edifica, essa palavra que nos confronta, que nos prepara, nos capacita para vivermos verdadeiramente o primeiro reino de Deus, que é aqui na terra. Nós precisamos, Senhor, cada dia mais ouvir a Tua palavra, aprender da Tua palavra, nos arrependermos dos nossos erros, falhas, pecados, transgressões, iniquidades, para darmos frutos dignos de arrependimento. Pai, no nome de Jesus, eu te peço agora, opera com Teu poder, com a Tua glória e com a Tua graça, para que possamos estar, Senhor, cada dia mais firmes, inabaláveis, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, nem sem nos corrompermos. Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram diante daquela estátua da Babilônia, de Nabucodonosor. Assim também, Senhor, nós te pedimos que nós possamos estar cada dia mais confiantes que o Deus que nós servimos, Ele nos livra de toda cilada, de toda armadilha, de toda a intenção da Babilônia deste século, Senhor, para nos corromper espiritualmente, fisicamente, para a glória do Teu nome e do Teu reino. No nome santo e poderoso de Jesus. Seja feita a Tua vontade, Senhor, na minha vida, na vida do meu irmão que está orando comigo agora, daquele que está, Senhor, precisando entregar os seus caminhos ao Senhor, precisam renovar a aliança com o Senhor, se arrepender dos seus pecados e começar a andar no caminho da vitória, no caminho da vida e abundância, no caminho da vida eterna, no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Coloque a sua mão assim, que o grande Deus, esse grande Deus que tem um amor imenso, que deu até o seu próprio Filho para morrer como sacrifício perfeito, e Jesus Cristo, o nosso advogado, que continua intercedendo por nós junto ao Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus continue fazendo em nossas vidas, conduzindo as nossas vidas para o novo e vivo caminho da vida em abundância e da vida eterna. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. A sua casa, a sua família, seu casamento, a sua vida espiritual. Para a glória de Deus. Amém.